com a doutora Daniela, é um assunto que provavelmente vai se estender por mais de um bloco, dado a complexidade em parte, mas a grande relevância e o objetivo dela hoje aqui é explicar, tirar alguns mitos, né, desmistificar o tema. Daniela, muito bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar presente conosco nesta sexta-feira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes da Acústica. É uma alegria estar com vocês. Obrigada pelo convite. Tu que é camaquense, né? Sou camaquense, adoro essa terra. Minha família mora aqui, meu irmão, minha mãe, todos aqui. Os meus filhos amam vir a Camaquã. O sobrenome denunciou. Falei para aqui no intervalo aqui, né? Que Justo Neudslink, olha, perguntei, mas de Camaquã, né? Porque seria no mínimo uma grande coincidência. Mas é de Camaquã, sim. Sem dúvidas. É irmã também do também advogado Guilherme que tá sempre, é nosso ouvinte, tá sempre acompanhando aqui a nossa programação. Já deixa um abraço a ele também. A família toda sempre te escutando. Que bacana. Ontem à noite ainda um filho meu, Leonardo, disse, falei quando nós iríamos embora, ele disse, eu não quero ir embora nunca. Eu disse, não tem problema, estuda, vem trabalhar aqui, na nossa terra. É isso aí. Mas hoje o escritório não é em Camaquã, né? Meu escritório é em Gravataí, na cidade de Gravataí, onde eu resido. Sim. Onde eu resido. É lá que mais já trabalhei aqui, já eu e meu irmão, o Dr. Guilherme, já atuamos juntos aqui na cidade. O tema de hoje, ele é um tema muito importante, porque acho que nunca se pensou tanto, né, doutora Daniela, na sucessão, na falta, né? Acho que a gente sempre se achou, a gente sempre, enquanto ser humano, enquanto família, a gente sempre pensou que todos nós éramos imortais e, enfim, ou até mesmo organizava o negócio, organizava a empresa, mas não pensava no macro, no todo, apenas na atividade fim. Eu vendo carro, eu tenho que preocupar com vender carro, eu não tenho que preocupar com a questão estrutural, administrativa ou até mesmo jurídica da empresa como um todo, porque o meu negócio está construído em eu vendo, eu gero lucro, eu administro, eu pago tudo direitinho, enfim, né? Mas não é bem assim, né? Exatamente. Até eu parabenizo a pauta, porque é um assunto extremamente pertinente, né, Rodrigo? E ele veio, mais do que nunca, à tona, e as famílias começaram a conversar muito em relação a isso, em função da pandemia, assunto que a gente estava se falando há pouco agora aqui na rádio. A gente percebeu que de uma hora para outra a gente teve a certeza, né, que de uma hora para outra não podemos mais sair de casa, começamos a perder nossas famílias, nossos amigos. E isso nos deu a sensação que a gente é finito. Exatamente. Nós somos finitos e o patrimônio permanece aqui, né? O patrimônio está aqui. Então as pessoas começaram agora a sentir a necessidade de ajustar e de arrumar toda essa estrutura. E esse conhecimento, e por isso que eu parabenizo vocês, ele era tido só por grandes famílias, Sim. por grandes incorporações, por famílias que podiam bancar estruturas de advogados muito caras, mas a informação é poder, né, Rodrigo? Exatamente. Aqui, por exemplo, é um meio que traz a possibilidade das famílias, das pessoas, e eu não te digo que precisa ser mãe, pai, filho. Tem jovens aí já construindo o seu planejamento sucessório. Então, mais do que nunca, esse assunto do planejamento e da sucessão do patrimônio é extremamente importante e pertinente no momento atual, né? Vamos dar um exemplo prático. Vamos lá, uma empresa... Eu vou falar empresa sempre usando o exemplo da empresa. Não necessariamente precisa ser uma empresa, né? Sim. Mas vamos lá, uma empresa tem a sua atividade toda construída sobre... Eu tenho uma empresa de turismo. Vou pegar o exemplo de um segmento que foi mais afetado, talvez, ou um dos mais afetados na pandemia. Eu tenho uma empresa lá muito consolidada, trabalho na área de turismo, tenho um número grande de funcionários e tudo prospera. Vem uma pandemia e traz sérios danos à minha atividade fim principal e eu não tenho como reverter isso a curto prazo. Mas para piorar a situação, a pessoa que tocava a empresa, junto com os filhos, enfim, o pai ou a mãe que tocava o negócio, morre em função desta pandemia que aconteceu. E não houve nenhum um preparo. Bom, trabalhávamos na empresa, todo mundo já estava na atividade, mas não houve um preparo jurídico, administrativo, enfim, para que num cenário como esse não fosse drasticamente afetado ainda mais negativamente o negócio, a empresa, a família.
quais seriam os passos mais adequados numa situação hipotética como essa? Rodrigo, eu vou um pouquinho à frente para responder a tua pergunta. Hoje em dia, aliás, pela nossa lei, existem alguns meios de sucessão, né? Que aí a gente pode falar do testamento, da doação em usufruto, do seguro de vida, muitas formas de planejamento, tá? E aí eu vou chegar na resposta que tu me fez. São várias formas legais, no entanto, muitas delas, elas não trazem muitos benefícios em que o sistema de holding familiar, por exemplo, ou holding patrimonial, ela traz economia tributária, segurança, proteção, governança. E aí eu vou começar a responder o que o que tu levantou. Quantos negócios, e aí não só no comércio, na indústria, mas no rural, que aqui é o nosso grande exemplo, né? As famílias têm essa atividade, possuem, então, a matriarca, o patriarca, ou um ou outro, faz a gestão desse negócio e não se preocupou na sucessão, seja do negócio como na sucessão para os filhos, enfim, patrimonial do negócio. A holding familiar, a holding patrimonial, ela possibilita a construção de uma empresa onde a família vai colocar os bens lá nessa empresa com o pagamento de tributos muito menores do que se fossem ficar para o inventário. Hoje a alíquota no país chega a 8%, aqui no Rio Grande do Sul chega a 6% sobre o valor de mercado do patrimônio. E aí é um entre vírgulas importante, né? A gente falava aqui, vamos pegar um exemplo que é muito comum, que é o imóvel. Eu comprei o imóvel, vamos lá, em 2018. Pegar uma compra recente. Paguei lá 100 mil reais. Eu tenho certeza que aquele imóvel pago em 2018, 100 mil reais, ele tem um valor hoje de mercado muito superior em 2022. Sem dúvida. Já vamos falar lá vamos ser bem pé no chão, 130, não vou nem falar em 150, 130 mil. Quer dizer que na hora de pagar este imposto, ainda vou pagar sobre este valor de 130 e não sobre o valor que paguei lá em 2018. Estou fazendo recente, mas normalmente tu compra uma propriedade rural, tá na família há 20, 30, 50 anos, pagou um valor que é irrisório e hoje o valor de mercado, ele por si só, ele é altíssimo, só que tem um outro detalhe. A pessoa diz, mas tem um patrimônio, tem esse valor, tu tem condições de pagar lá os 6% sobre ele. Só que na verdade, para tu pagar ele, se tu não tem outro bem, tu vai ter que vender ele para pagar o custo dele. É isso que acontece e é isso que o planejamento ele evita, que os filhos, que os bens cheguem lá na terceira geração, por exemplo. Que os filhos não precisam se desfazer desse patrimônio. Porque além porque nesse sistema de holding, é feito o valor declarado no imposto de renda. São valores mais em conta, são valores bem inferiores. Se paga imposto, claro que se paga, mas se paga menos, na doação são 4%, porque tu vai doar cotas, não vai doar o imóvel, tu vai doar cotas da sociedade. Né? Então, a economia é enorme, né, Rodrigo? Sem contar a própria defesa de patrimônio, eu digo assim, que são N situações, às vezes as pessoas não querem ouvir. Às vezes eu tenho certeza que já deve ter passado por isso. Às vezes aquilo que o profissional advogado coloca na hora como uma situação hipotética, a pessoa na hora rechaça, não, mas na minha família não vai acontecer isso só acontece lá. E infelizmente às vezes ali na frente acontece e se não estava preparado, vou fazer um exemplo, até mesmo um casamento que pode chegar ao fim, por exemplo, e daqui a pouco não foi construído da maneira correta ali, a questão, enfim, contratual, né? Hoje a gente não pode deixar de falar que sim, um casamento ele é um contrato. É um negócio. Ele é um negócio, um contrato que tem suas cláusulas e que se mal construído pode inclusive afetar o patrimônio de terceiros na família que não tem nada a ver com isso. Sem dúvida, ele tem que ser muito bem pensado antes de tudo, porque sim, ele é um contrato, muito embora a gente ache que não, mas e ele afeta diretamente ao patrimônio, porque é uma construção, né, ao longo do tempo. E tu vê no exemplo que tu deu, se nesse caso não existia o planejamento sucessório, o planejamento patrimonial dessa empresa, por exemplo, com certeza esse sócio, todo o patrimônio dele, as cotas dele, foi a inventário. E isso significa uma perda patrimonial enorme, porque
além não só do imposto do TCMD, existem as custas do judiciário, existem os cartórios, os advogados, né? Eu não posso deixar de dizer. Claro, claro. Mas são valores muito altos, que se leva uma vida trabalhando para construir. Vamos tentar, só para exemplificar, em torno de R$1 milhão, quanto seria um custo normal ali? Vamos fazer médio, assim, de um inventário tradicional. R$1 milhão, a gente precisa, são várias despesas, Sim. mas vamos fazer aí Começa com só, 6%. já começa no 6%, né? 6%. Fora todo o resto. Judiciário, a gente precisa, quem faz Acho que chega a 10, supera 10% do todo? Supera, com certeza, com certeza, chega a 40% até do patrimônio, ou seja, os filhos eles têm que se desfazer, porque o capital que a gente tem, né? A gente acha que 1 milhão não é exatamente, não é 1 milhão depositado numa poupança, gente. Nós estamos falando de, o pai tinha uma casa, morava onde era só mato na volta e hoje é 3 quadras do centro. Aquele imóvel que na época ele pagou, trocou por um Fusca, hoje Hoje não, troca, porque antigamente trocava um terreno por um carro, né? No interior hoje vai ter que ser bem, o carro tem que ser muito bem valorizado para conseguir trocar, mas era assim, era normal. Tu trocava por um Passat, tu comprava um terreno de esquina. E hoje esse terreno de esquina vale lá R$400 mil. Veja bem, a construção desse planejamento, quando há atividade econômica, ele oferece, como eu te falei, além de uma economia tributária, evita o litígio entre os filhos, porque tudo fica decidido previamente. Litígio, vamos traduzir o que ela falou aqui. Desculpa. Não, mas é bem popular a expressão, mas é bom deixar ainda mais claro. Gente, é aquele desacordo, aquele conflito que vai ter depois, que era muito comum no passado, hoje eu acredito que seja até pouco menos, mas era muito comum antes, até pela desinformação, por falta de tudo. Não é tão incomum menos, ainda? Não, ainda continua, porque tem aquele ditado assim, conheça seu marido no divórcio e conheça o seu irmão na herança. Então não passou não, tá aí, tá presente e o litígio é evitado porque os donos do patrimônio ainda em vida, Rodrigo, importante, a construção do planejamento patrimonial ele se faz em vida, com as regras que os patriarcas, os donos do patrimônio querem e que desejam. Lógico, respeitando a legítima dos filhos. Sim. Eu não posso fazer um patrimônio a mais para um filho, para outro. Isso é legal, é um sistema legal. O fisco o estadual sabe, o municipal sabe, a junta comercial está lá na junta comercial, a União sabe. Todos, é um sistema legal. Importante. É bom dizer isso, por mais que, claro que se fosse legal, não estaríamos todos nós aqui trazendo esse assunto em pauta, debatendo com a doutora por uma questão, né, óbvia. Mas é bom deixar claro, nós não estamos ensinando nenhuma fórmula milagrosa de ganhar dinheiro aqui ou de passar a perna em alguém ou no governo. A doutora Daniela Justo Noite, o que ela nos traz aqui, na verdade, é um modelo, vamos lá, bem mais adequado no que diz respeito à vantagem para os membros envolvidos dentro da legalidade. Eu vou dar um exemplo assim, às vezes a gente tem um patrimônio lá, ó, a pessoa tem um carro da empresa, mas está no nome dela. Vou dar um exemplo bem mais básico, é mais comum, né? Não precisa nem ter... o carro é aliado à empresa, mas está no meu nome. Aí eu pago mais imposto sobre ele. Eu tenho outras desvantagens pelo veículo ser meu na pessoa física e na pessoa jurídica. É como se fosse isso, né? Por óbvio, Rodrigo, não existe planejamento igual. Não existe receita de bolo. Eu aqui não vou te dizer, Rodrigo, nós vamos pagar só X de imposto, de contador, e é isso, de tributo, e é isso e aquilo, porque não existe planejamento igual. O que há a garantia é que a cada família se faz um estudo da realidade patrimonial. Eu ia perguntar como era o processo. Familiar. Então, na verdade, tem um estudo prévio. Lógico, sem dúvida. Se inicia com uma conversa prévia, onde a família, né, conversa com o profissional, expõe os seus anseios, porque muitas famílias não é assim redondinho, como a gente está falando aqui, bonitinho. Tem pai e mãe que chegam no escritório e diz, eu tenho um filho que é drogado, o meu marido possui um filho fora do casamento, a gente precisa resolver a situação dele. Isso tudo fica resolvido dentro de um sistema legal. Então não tem um Ctrl-C, Ctrl-V. Infelizmente a varinha não tem varinha mágica. É lógico, esse exemplo do carro. O carro está na pessoa jurídica, paga imposto na pessoa mais barato na pessoa física, na pessoa jurídica. Isso é preciso uma análise com a família. Depois dessa conversa inicial, aí sim, se desenha, digamos, um croquis, né? Um mapa de quais são as possibilidades e as saídas legais, sempre importante dizer isso para que os nossos ouvintes entendam, para pagamento de menos imposto, para
deixar todos atendidos com o patrimônio. E na questão das famílias com negócio empresarial, como eu falei, seja no comércio, na indústria ou no rural, é possível fazer toda uma governança para que o negócio da família não se perca com a morte da matriarca do patriarca. Exatamente. Que o negócio continue, ainda que os filhos não trabalhem naquele negócio, porque isso é possível também. Sim. Quantos... Olha, eu não tenho dom para... Eu, por exemplo, se amanhã tivesse que assumir uma propriedade rural, eu não ia ter... Perfeito. No máximo conseguiria abrir a porteira, talvez nem isso, que às vezes tem umas travas que é mais difícil de abrir. Isso. O que nós fazemos aí? Como é que eu faço? Um manual de governança, um manual onde fica determinado pelo patriarca, pela matriarca, pelo produtor, pela produtora rural, pelo comércio, estipulado exatamente o que vai acontecer quando esse gatilho disparar, quando houver a morte dos donos desse patrimônio. Para que esse negócio se perpetue, né, Rodrigo? Quantas histórias que a gente tem aqui na nossa cidade, inclusive, lindas, né, de produtores, por exemplo, de famílias empresárias que são de sucesso e o negócio tem fim quando dá morte, né? Estou conversando com a doutora Daniela Justo Neudslink, que é advogada, especialista em planejamento patrimonial e sucessório. Pergunta que eu deixei para a segunda etapa da entrevista, na etapa final, é redundante, né? Mas sobre as etapas. O que, então, identificado que é possível, que na sua família se enquadraria, se encaixaria nesta necessidade, o que ela já explicou aqui, que basicamente, né, praticamente todos nós teríamos vantagens, ou, enfim, seria mais adequado ter uma holding ou familiar ou patrimonial. Daniela, qual o primeiro passo que as famílias devem tomar para buscar um profissional e na busca de um profissional? Então, quais etapas acontecem até que se construa de fato estas holdings? Rodrigo, é importante a família, né, o patriarca, a matriarca, o dono do patrimônio ainda em vida, isso é muito importante falar, né, porque às vezes o cliente chega lá, meu pai já morreu, bom, aí não temos outra alternativa a não ser abrir um inventário. Mas a principal, o primeiro passo que a gente pode dizer é procurar um profissional habilitado, especialista no assunto. Vale lembrar aí que muitos clientes chegam também a nós arrumando o que já foi feito. Cuidado, Rodrigo, cuidado, ouvintes. Não basta pejotizar a família e os seus bens. É necessário a inserção de uma série de cláusulas nesse contrato, nessa empresa que a gente transforma o patrimônio da família, para a sucessão, para evitar o inventário, evitar o pagamento de altos impostos, evitar o judiciário e o litígio a briga entre os herdeiros. Muito bem. Procurando um profissional especializado, ele vai ouvir a família, ele vai ouvir a necessidade da família, para, num segundo momento, construir, então, o projeto estrutural. Esse projeto são alternativas legais que serão apresentadas à família e a família se sentindo confortável em determinado projeto, esse projeto incluirá a apresentação de custos, custos dos impostos, porque se paga assim, se paga o ITCMD, só que em alíquotas e valores menores, por vezes o ITBI, paga-se sim o registro de imóveis e paga-se os honorários advocatícios, claro, sim. Né? É o trabalho do profissional. Aliás, sobre profissional, quais profissionais contempla uma atividade, por exemplo, falou muito da parte tributária, entram provavelmente também contadores, né? Sem dúvida. O trabalho inicial, ele pode ser feito, ele não é ato exclusivo do advogado, mas procurando um advogado, inicialmente é feito por ele. Como é construído uma empresa, então, para gerir esse patrimônio, na verdade, para guardar esse patrimônio... É uma empresa ou duas, no caso de duas holdings, seriam duas? Depende da família, depende do patrimônio, e essa tua pergunta é respondida
insistentemente na reunião com os clientes. Entendi. Tá, quantas empresas eu vou precisar? É nesse momento da apresentação do projeto e da necessidade patrimonial da família. Por isso que não há uma receita de bolo, como a gente falou atrás. Claro, exatamente, não há. Por vezes a família chega e querendo uma holding, mas não é o caso. E aí o profissional consegue identificar, doutora Daniela? Com o patrimônio Dizer, da olha, família, vai chegar no momento que a documentação do patrimônio vai ter que ser entregue ao advogado. O que é a documentação? É o imposto de renda, são as matrículas dos imóveis, a história desse patrimônio. E a gente consegue avaliar o que é necessário para a família. Porque muitas vezes são casos mais simples. Por isso que eu digo, a sucessão ela não é só para as grandes fortunas. São para pessoas comuns como nós, que construímos o patrimônio ao longo de uma vida. Após essa apresentação desse projeto, então se passa para o terceiro passo, que é a construção da holding. Em relação aos profissionais, sim, precisa de um contador, porque ainda que a empresa não haja tanta movimentação, não haja movimentação empresarial, por exemplo, quando é de uma família que só precisa da sucessão, há necessidade, sim, de um contador que fará as informações fiscais, mas são valores muito reduzidos, porque não há folha de pagamento, por exemplo, não há prolabore. Entendi. O custo ele é bem reduzido. Claro. Quando existe, mas não é esse o diferencial. Ele compensa com o pagamento do tributo do imposto do inventário lá no final da vida. Tem algumas perguntas e participações aqui também depois. Boa, Sim, pode concluir, desculpa. Vamos lá. Então, na atividade rural, por exemplo, quando a família exige que se construa o negócio, a sistemática do negócio, por vezes, o advogado sim precisa de um técnico, de um agrônomo, para opinar. Claro que então precisa. Então pode demandar outros profissionais que não esses que a gente pontuou agora. Ali sem dúvida, existe, porque o advogado ele tem um papel, né, que não é o técnico do contábil, do agrônomo, do veterinário, enfim, depende do comércio, né, do feeling do comércio, mas isso é um trabalho que pode ser feito sim a mais de duas mãos. Vamos lá, a Maria Beatriz Tavares da Silva nos diz que está nos assistindo lá na Praia do Rosa. Olha, coisa boa, hein? Meu Deus, um abraço para ti, sextou na Praia do Rosa. A Márcia e o Rogério Bartes estão em São Lourenço do Sul, assistindo, nos mandam um grande abraço aqui pelas redes sociais. Adoro. O Luciano Pereira Dias te mandando um abraço, a Daniela Justo Neudling, amiga. Obrigada, um querido amigo. Uma pergunta aqui, bom dia, diz a ouvinte Maria Regina. Se eu fizer usufruto, olha só, bom dia, se eu fizer usufruto para o meu filho e ele se case e depois se divorcie, este bem será dividido com o cônjuge? Quantos bens eu posso fazer usufruto? Aí a outra pergunta, Olha, uma pergunta bem interessante, que eu quero dizer o seguinte. Eu não consigo responder inteiramente essa pergunta, porque vai depender do regime de casamento do filho, vai depender de uma série de fatores. Mas importante dizer que deve ser analisado e colocado no papel os custos. Quanto será essa doação? Que na verdade o usufruto não é gratuito, né? A gente tem essa ideia, né? É tudo de graça, mas não é. Se paga, não é de graça. Outra coisa, já enfrentei problemas que um cliente doou uma casa, um terreno para o filho de uma propriedade de muito valor à época, muito valor. Com o boom imobiliário, essa propriedade se supervalorizou e já havia sido doado para o filho. Acontece que o filho... Aí uma construtora fez uma super proposta para esse imóvel, triplicando o valor de mercado. Só que, à época, o filho, que recebeu esse imóvel em usufruto, essa doação, estava se divorciando. Num divórcio extremamente litigioso, onde a ex não abria mão e não assinava, e ela queria ir para a briga. Ou seja, briga pura. Confusão, demora. O que perderia o negócio. O que vai se perder o negócio. Então, assim, o que eu posso dizer agora é que a análise deve ser muito bem feita, com muito cuidado, porque nem sempre, tudo bem, eu não tenho patrimônio para holding, pode ser que não vale a pena, as pessoas podem pensar no primeiro momento, mas se deve ser feito uma análise bem profunda e para um profissional, né? Só uma pergunta, quantos bens pode botar em usufrutos? Tem limite? Não tem limite.
Bom, não vou conseguir abordar todos os temas. Eu tenho uma entrevista agora na sequência também, doutora Daniela. Fico feliz pelas manifestações dos ouvintes, pelo interesse das pessoas, pelo tema, que muitas vezes a gente, né, acha que não é problema meu, da minha família, mas agora a gente traz em pauta e a gente começa a fazer aquelas perguntas. Será mesmo que não me enquadro nesse perfil? Rodrigo, muito pertinente. Mais uma vez, a acústica está dando um panorama super importante. As pessoas têm que pensar no planejamento. A gente se planeja para tanta coisa, né? O carnaval está chegando, viagem de férias, eu vou me planejar para as férias, eu vou jantar. Enfim, as pessoas têm que planejar o seu patrimônio. O patrimônio não cai do céu, ninguém consegue nada ali na esquina de graça. A gente paga muito imposto, tem pouco de contrapartida. O CARF, que é o órgão que fiscaliza a lavagem de dinheiro, já se manifestou. Não é ilegal fazer planejamento tributário e pagar menos imposto. Não. Então as pessoas têm que pensar nisso em vida, deixar os seus filhos seguros, porque quanto que a gente trabalha para que os nossos filhos tenham um conforto, né? E às vezes aquele valor líquido que é pago de imposto, ele se consome. Às vezes aquele valor ali é o que, aliás, o valor bruto do imposto não é o que não é o que sobra no líquido para um empresário muitas vezes, né? Ou para a família nesse caso. Com certeza, a classe empresarial, a gente paga-se muito imposto, e tem que se fazer o planejamento sim e de forma urgente, né? Obrigado, doutora Daniela Justo Neuzling, que foi um prazer conversar contigo nesta manhã. O assunto não se esgota aqui, a gente sabe que vão faltar oportunidades e o tema é muito relevante. Agradeço mais uma vez. Mais uma vez agradeço. Meu nome, eu tenho muito conteúdo nas redes sociais, é só seguir. Como é que faz para te encontrar nas redes sociais? Estou no Instagram, estou no Facebook, Daniela Justo Neuzling, nome inteiro. Só buscar lá, me sigam, eu estou sempre divulgando conteúdo e informação é poder, né, Rodrigo? É verdade. É isso aí que a gente tem que buscar. Obrigado mais uma vez, Daniela. Tá bom? Obrigada.